Vocês aí, sabem de alguma coisa sobre o que aconteceu esta noite na loja Lúcio? Nós? Perguntei inocente. Por quê? O que aconteceu? Roubo e agressão. 2 hospitalizações. Onde vocês estavam no começo da noite? Não estou gostando desse tom maldoso, eu disse. Não gosto dessas insinuações maldosas. Tudo isso prenuncia uma natureza muito suspeitosa, meus irmãozinhos. Eles estiveram aqui a noite toda, rapazes. As velhotas começaram a cricar. Deus os abençoe. Nunca vimos rapazes tão gentis e generosos. Estiveram aqui o tempo todo, estiveram mesmo. A gente não viu eles darem um passo, não mesmo. Só estamos perguntando, disse o outro jovem meriquinha. Temos nosso trabalho para fazer como todo mundo. Mas mesmo assim, nos deram aquele olhar mal de aviso antes de saírem. Quando estavam saindo, nós tocamos para ele um pouquinho de música labial. Mas eu não conseguia deixar de me sentir um pouquinho decepcionado com as coisas do jeito que eram naquela época. Nada contra o que lutar de verdade. Tudo era fácil, como tirar doce de criança. Mas à noite ainda era mesmo uma criança. Se você não se sentiu ansioso para saber o que vai acontecer, você não precisa ver esse vídeo. Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? É sobre antecipar emoções, o vídeo dessa semana aqui no Cabine Literária, porque eu sou expert nisso, gente. Eu sou ansiosa, mas tão ansiosa que eu passo mal de ansiedade. Se alguém tivesse lido esse trecho pra mim agora, antes de eu saber o que realmente vai acontecer, porque eu já li esse livro Laranja Mecânica, mas foi só um exemplo, eu ia estar tendo um piripaque aí do outro lado da tela. Sério, ia ter piripaque. Porque, ó, isso aqui é uma das coisas que eu mais faço na minha vida, ó. Porque eu tenho uma coisa, gente, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso entender o que vai acontecer, porque eu antecipo as emoções, eu antecipo tudo da minha vida. Se a pessoa chega em mim e fala assim, ó, preciso te contar uma coisa, e não me conta, gente, nunca mais, nunca mais. Eu vou ficar roxa, vermelha, azul, amarela, todas as cores do mundo, porque eu preciso saber. Eu sou uma pessoa muito curiosa e o pior, eu preciso saber, então como eu não sei, eu fico antecipando as coisas. E eu fico imaginando assim, quer me falar sobre tal coisa, não, quer me falar sobre tal coisa, mas aí ela vai me falar sobre essa coisa e aí eu vou falar tal coisa, então eu fico antecipando tudo e fico passando mal. E eu perdi a conta de quantos livros me fizeram passar mal por causa disso, passar mal de verdade. Eu fico sentida. Sério, porque eu fico precipitando, eu fico pensando, ainda mais quando eu vou ler antes de dormir. Nossa senhora, porque aí eu não consigo dormir porque eu quero saber o que vai acontecer. Mas se eu realmente precisar dormir, porque no dia seguinte eu preciso acordar cedo, né, eu tenho uma vida pra viver, né? O que acontece? Eu fico pensando, até sonho. Eu falo assim, agora o personagem, que nem agora, à noite eu sou uma criança. Aí eu fico pensando assim, agora ele vai levantar lá do bar, o Alex, e ele vai pro tal lugar. Eu fico antecipando as coisas. E eu fico nervosa. Eu falo assim, meu Deus, se ele fizer isso, não, se ele fizer isso já era. O que vai acontecer? Ai meu Deus, será que o autor fez isso? Será que o autor colocou o personagem nessa situação? Eu sofri muito com isso no Iluminado. O Iluminado é o que eu mais lembro, porque toda hora que acontecia alguma coisa, eu falava, não, ai meu Deus do céu, ai agora vai acontecer tal isso. Quando eu vi, eu tava chorando, já tava morrendo de medo, tava apavorada, achando que as pessoas iam me atacar, que a casa que eu tava ia também ser iluminada, e eu tava pensando o que ia acontecer com o Jack, o que o Danny ia fazer, o que os espíritos iam fazer com todo mundo, e aí eu ia ficando mal, mas quando eu via não era nada daquilo. Às vezes era um pouquinho, né? Porque às vezes a gente acerta. E aí eu fico pensando no poder que a literatura tem para fazer isso com a gente. E muito mais do que filme. Eu falei um pouco sobre isso, inclusive no vídeo do Iluminado, né? Que no filme, você tá ali vendo o que tá acontecendo, você vai ter um medinho, né? Que você tá vendo, o visual, a imagem é complicada. Só que no livro você imagina. E se você tem, assim como eu, essa mania de antecipar as emoções, de antecipar o que você tá sentindo, aí piora, porque eu já imagino a morte da Bezerra. Eu já, nossa senhora, eu faço uma coisa com o personagem que eu viro um escritor dentro da minha cabeça. Por isso que eu acho que eu nunca serviria pra escrever um livro, gente. Porque eu dou 30 finais diferentes pro personagem, nunca nenhum deles. Mas eu fico lá inventando coisa na minha cabeça, porque eu fico muito ansiosa, eu fico antecipando, eu fico sofrendo por antecedência. E engraçado que tem um livro que chama Infância Roubada, Infância Interrompida, Infância
algo. Inclusive, eu nunca consegui indicar aqui no Cabine, quero muito um dia fazer uma crítica sobre ele, eu amo esse livro. E foi um livro muito engraçado, que ele não conseguiu antecipar as minhas emoções, mas mesmo assim me deixou maluca. E eu vou explicar por quê. Na orelha do livro já contava a biografia do autor. Era uma história baseada em fatos reais, baseadas no próprio autor. E ele teve a infância roubada lá porque, enfim, ele cresceu no meio das drogas, com os pais super complicados e tal. É um livro super pesado, super complicado. Só que na orelha do livro já contava que ele tinha se recuperado das drogas e que tinha aberto uma clínica de reabilitação e que o livro também fazia parte da salvação dele, né? E como ele conseguiu botar aquilo pra fora, blá blá blá. Então eu já sabia que se ele tivesse minimamente adaptado à realidade, tava tudo certo. Ele tava bem, ele tinha passado por aquilo, não tinha ficado um louco. Ok, e aí, assim, deu certo em boa parte da obra ali, que eu ficava pensando assim, eu não conseguia antecipar tanto, porque eu falava, não, no final vai dar tudo certo, no final, olha só, eu tô vendo aqui o autorzinho, né, ele tá bonitinho, tá lá, felizinho, tá lançando um livrinho, já autografou, tá tudo certo, mas ao mesmo tempo, ainda eu conseguia ir pelas beiradas ali e imaginar a morte da Bezerra, eu falava, agora ferrou, agora ele vai morrer. Mas aí eu pensava, não vai morrer, tá tudo bem, Tati, tá tudo bem. E eu faço isso, gente, com todos os livros da humanidade. E eu queria saber de vocês se vocês fazem isso. E queria compartilhar com vocês o quão feliz eu fico ao saber que é a literatura que faz isso com a gente. Ao saber que são aqueles livrinhos que fazem a gente ficar nessa montanha russa de emoções, assim, e antecipando todos os sentimentos possíveis e imagináveis, assim. É uma coisa muito legal, ao mesmo tempo muito difícil de se passar. Eu até peguei aqui o Interlude fez muito isso comigo, é por isso que ele é um dos meus livros preferidos, porque, nossa senhora, dá palpitação, assim. E o Denis, eu imaginava 35 bilhões de futuros pra ele, assim, tudo que acontecia na vida dele, eu falava, vai acontecer. Ai, meu Deus do céu, e agora? Como ele vai matar o protagonista no meio? E como ele não vai matar, não morreu. Ih, agora vai morrer. Não vai morrer, vai morrer. E eu ficava chorandinho em cada cena. Sou estranha. Outro livro que eu fiz isso também foi o Psicose. Psicose eu também sofri, isso porque eu já sabia, né, do rolê, eu tinha acabado de ver o filme, e aí eu também falei isso no meu vídeo, que eu sabia e eu falava, vai chegar essa parte. Ai, meu Deus, agora vai ser assim. Será que tá diferente? Será que não tá? Ai, Norman Bates, o que você tá fazendo? E, nossa senhora, como eu sofri com Psicose e como eu sofri com vários outros livros. Eu espero que vocês também sofram. E eu espero que vocês também antecipem um pouquinho das emoções que vocês sentem com a literatura, porque é bacana, né? É gostoso. Eu queria agradecer a um dos fãs do Cabine por ter dado esse tema. Eu adorei falar sobre ele, porque eu sofro tanto e eu não quero me sentir mais sozinha nesse mundo. Não quero. Eu quero saber se vocês também sofrem a mesma coisa. Comentem aí embaixo tudo que vocês acham, ok? É isso, até segunda-feira que vem e me ajudem com temas também, viu, gente? Comentem aí embaixo. Antes de terminar esse vídeo, eu vou ler e responder pra vocês 3 comentários do meu vídeo anterior sobre biografias. Então vamos lá? O primeiro comentário do Elcio Dias. Tati, muito embora todos tenham direito à informação que pode ser contada pelo autor da biografia, concorda que o sujeito que o fizer tem de ter como comprovar a veracidade do informado? Eu até respondi o Elcio lá e com certeza, né? Quando eu falo sobre biografias no vídeo anterior, na verdade eu tô falando de biografias que são comprovadas, biografias que são verossímeis e biografias que se comprovem por si só. Eu não tô colocando no mesmo bolo os livros ruins, né? As biografias mal feitas. Estou dizendo das biografias que, enfim, têm um trabalho, são feitas por historiadores, por jornalistas, enfim, por pessoas que conseguem comprovar de verdade que fizeram aquela pesquisa, que entrevistaram, que, enfim, como eles chegaram até aquela informação. Beleza? Então, o próximo comentário, na verdade, são 2 comentários a mais que eu vou misturar porque eu vou dar mais ou menos a mesma resposta para os 2 e eu queria explicar um pouquinho. Então, vamos lá. O segundo comentário é da Mariana Belegardi, que ela fala o seguinte: eu li a biografia proibida do Roberto Carlos e, embora ela não desmereça o cantor em nada, ao contrário, até ela expõe de forma exagerada algumas tragédias pessoais, principalmente da infância do cantor. Cito como exemplo trechos de uma entrevista com um médico que socorreu Roberto Carlos quando criança, detalhando como, onde e por que a perna dele foi amputada. Informação absolutamente relevante para a história do cantor, de sua carreira e assunto que qualquer um sabe que o desagrada profundamente.
Sou a favor da liberdade, concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas acho também que é preciso separar com cautela o que é informação do que é exposição gratuita da intimidade. Pessoas públicas são, antes de qualquer coisa, seres humanos e têm o direito de guardar para si algumas de suas dores. Eu respondi ela também, mas eu só vou ler o próximo comentário que eu vou responder junto, certo? Então vamos lá, é da Rafaela Pavão. Aliás, Rafaela, muito obrigada pelo seu comentário. Ele me fez repensar algumas coisas, mas vocês vão entender logo. Então vamos lá. Tati, discordo de você. Acho que a vida do artista não deve ser pública. Não acho que é um direito da sociedade saber como ele aconteceu um acidente terrível, como você sofreu com vício em barbitúricos, etc, etc. Isso diz respeito à pessoa que viveu a situação. Parei seu vídeo quando você disse algo do tipo: acredito que quando uma pessoa se torna conhecida, ela assina um termo de minha privacidade e vou deixar pra lá. Tô até atordoada com essa fala, que é quase como você justificasse a existência de fotos vazadas de um monte de mulheres famosas nuas, a perseguição que os paparazzis fazem com as pessoas, indo por esse pensamento, pode-se dizer que o indivíduo não tem direito sobre o seu próprio corpo. Você entende a linha dele? E aí, vamos lá, vou responder as duas coisas. Como eu disse, Rafa, obrigada por ter comentado isso, porque mostrou que o meu comentário ficou um pouco dúbio, né, o jeito que eu falei. O que eu quis dizer foi o seguinte: primeiro de tudo, é uma linha muito tênue entre uma biografia de pessoas que precisam ser biografadas e biografias de pessoas que não precisam ser biografadas. E quem diz isso não sou eu, né, quem diz isso é a história da humanidade. E em momento nenhum eu quis dizer isso, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. O que eu quis dizer foi sobre detalhes relevantes da história. Eu não quero saber se a pessoa fez sexo e que tirou fotos nuas, eu não quero que isso seja, que essas coisas sejam divulgadas. Não, 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 não. O que eu quis dizer com isso, e peço desculpa se o meu comentário deixou a entender isso para algumas pessoas, que eu acho que ela não deve ter sido a única a ter pensado nisso, né? Se ela se deu ao trabalho de comentar. Por isso que eu agradeço ela ter comentado, para eu poder ter a chance de me explicar, né? Que teve muita gente que deve ter visto e falado: nossa, tchau, nunca mais ouvi essa mina. Eu até perdi a linha de raciocínio do que eu tava explicando. Mas enfim, eu quero dizer sobre pessoas que, enfim, assinaram, até falo isso no vídeo, que assinaram lá no livro de história, sabe? Tipo, eu faço parte da história. E quem diz isso é difícil a gente definir, isso garante um vídeo de mais 40 horas, tá, gente? Pra gente conseguir explicar, pra eu conseguir entender, explicar pra vocês a minha linha de raciocínio. Mas eu tô falando, assim, de pessoas como Hitler, Sarney, de pessoas grandes e que fazem parte da história, e o que eles fizeram por trás dos panos, o que eles fizeram para a política, o que eles fizeram para a história do Brasil, para a história do mundo, e em meio a guerras, em meio a coisas todas. Isso sim são informações relevantes que fazem a diferença na compreensão do indivíduo e do leitor que está lendo aquele livro. Faz toda a diferença eu saber tudo que o Sarney fez na vida dele, não se ele, com quem ele fez sexo, faz toda a diferença saber o que ele fez por trás da política. Foi sobre esses detalhes que eu quis dizer. Mas, de novo, é uma linha muito tênue, mas em momento nenhum eu quis defender, tá, gente, que as pessoas podem, enfim, divulgar as fotos das pessoas, que a intimidade, até eu concordo com o comentário como que é o nome dela? Perdão? Da Mariana sobre a história do Roberto Carlos na biografia. Realmente é um pouco complicado e tal, mas eu até respondi isso pra ela e as duas me responderam, entenderam a minha linha de raciocínio. Eu espero que vocês também entendam que enfim, é difícil explicar, é uma linha muito tênue, mas quando eu quis defender a biografia, quando eu quis defender que esses biografados não deveriam, enfim, né, boicotar todas as biografias não autorizadas, porque uma vez que eles são artistas, né, eles deviam entender que o que eles fazem na intimidade, não intimidade, mas o que eles fazem para a história, de relevante para a história, deveria sim ser contado, né? A gente devia saber para não ter essas biografias chapas brancas. Essa resposta já tem 60 horas, mas eu espero que vocês tenham entendido a minha linha, certo? Um beijo e tchau!